Oi, boa noite. Boa noite. Eu já foi anunciado, né, que eu sou Alicia, eu sou do sétimo ano, do nono ano B, eu acho que isso foi Fernanda, que né, a plateia está mais perto dela, então hoje eu vou apresentar sobre... Tá errado, não? É uma antes. Página 1. Não. Antes. Aí. Brasil antes de 1500. Esse tema, no caso aqui, já foi, desde o início, já foi bem falado, a gente teve música aqui, já teve algumas explicações de Roberta e Fernanda, e eu só vou dar mais uma explicadinha, como elas falaram, não deu muito tempo para dar uma aprofundada demais, mas eu vou dar uma explicada porque merece, né, dar essa explicação, entender melhor sobre como é que foram os povos indígenas antes de 1500. Por quê? Porque antes a gente não conhecia muito sobre eles e agora está vindo isso à tona. E aí eu vou pedir para a Jorge passar o slide. Aí aqui a gente tem duas perguntas. Por que geralmente não aprendemos tanto sobre antes da colonização? E por que aprendemos tanto do lado europeu da história? Se você perceber, a segunda pergunta responde à primeira. Por quê? Porque a história, ela foi contada pelos colonizadores. Ela não foi contada pelos indígenas, até porque eles usavam a linguagem oral, eles não usavam a linguagem escrita. E para o europeu, infelizmente, a linguagem oral era ignorada. A linguagem escrita era o que se conhecia e o que demonstrava que o povo era inteligente, tinha conhecimento. E para eles, os indígenas não tinham conhecimento justamente porque eles não falavam, a parte que eles contavam das histórias deles, das culturas deles, era oral. Então, eles não davam esse tipo de noção, nem conhecimento, e nem se deram o favor de querer explicar, de ouvir a parte dos indígenas, e nem quiseram pesquisar sobre, porque tinha como. E, além disso, o sistema brasileiro de educação, isso é uma parte já atual, o sistema brasileiro de educação é um sistema que está aí desde o Império. A gente passou por 4 épocas aí do Brasil, o Brasil Imperial, a Primeira República, a ditadura militar e a Segunda República. E mesmo nessas quatro modalidades, o sistema brasileiro não colocou dentro do seu currículo histórico, dos livros, os indígenas, não colocaram eles como um ponto principal da história. Tanto que se você abrir um livro de história, você vai ver que antes de falar de grandes navegações, eles falam de quê? Roma Antiga, Grécia Antiga, tudo isso da Europa, Idade Média, cruzadas, tudo isso vem antes de se falar de grandes navegações e antes de se falar do Brasil. Quando a gente vai falar de Brasil, eles falam mais da parte quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. E a gente sabe que não é verdade. É por isso que eu trouxe aqui algumas coisas do porquê que eles não trouxeram, o porquê que talvez a gente não saiba tanto. E esse eu vou responder agora. A gente não sabe tanto por conta da negligência. A gente passou por épocas em que os indígenas eram negligenciados por conta justamente de motivos como esse e do porquê o nosso livro de história é baseado no eurocentrismo. Então não tem como, no livro de história, conter as histórias indígenas, como eles eram. Porque na teoria era para justamente a gente ter essa coisa no nosso livro de história, porque faz parte do nosso país, é a história da nossa nação. Então tinha que ter, mas não tem. E, inclusive, falar sobre os indígenas é lei do Brasil. Eu não lembro agora qual é a lei, 11.645, de 10 de março de 2008, que fala que os povos indígenas, que na educação brasileira é para ser citado tanto
tanto os afro-brasileiros quanto os indígenas. Pode passar o slide. Então, já que eu falei o porquê que os indígenas, que a gente conhece, que na história a gente sabe que foi exterminado, que sofreu tanto, que foram torturados, isso injustamente pelos colonizadores, eu vou falar sobre coisas, sobre os povos indígenas, o que é que eles fizeram no passado, o que é que eles faziam na época pré-colonial, antes da gente conhecer o que a gente conhece como descobrimento, que a gente sabe que não foi descobrimento, porque se eu chego aqui e digo que isso aqui foi descoberto, só que já tem gente, não é descoberto, já tem uma pessoa ali. Então eu não sou dono daquilo. Então justamente é isso que eu vou falar hoje. Pode passar o slide. Civilizações esquecidas. Aqui é um primeiro ponto. Quando você vai ver na